colegas, eu sou o professor Emerson Silva do curso Gabaritando. Estou passando aqui para colaborar com você, professor, acerca de uma temática muitíssimo importante que será debatida aqui nesse seminário, cujo tema central é diversidade e inclusão. Abordaremos aqui o tema Direitos Humanos, Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Gostaria desde logo de agradecer à secretária de Educação do nosso município, Eliane Oliveira, pela oportunidade e toda a sua equipe pedagógica, por considerar esse tema de grande importância para a educação contemporânea. E não poderia começar a falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente sem antes falarmos da Constituição Federal de 1988, a Carta Magna que trouxe esse dispositivo acerca da garantia de direitos e de deveres das crianças e dos adolescentes desse país. Então, o artigo 205 da Constituição Federal é claro quando ele diz: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Repetindo, a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família, que será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Assim, finalizando os objetivos da educação: preparar o indivíduo, qualificar o indivíduo e desenvolver o indivíduo. Esse é o grande objetivo da educação, segundo a Constituição Federal. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei com apenas 31 anos de existência no Brasil, a Lei 8.069 de 1990, diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais que são inerentes ao homem, como a vida, a saúde, a alimentação, como o direito à educação, como o direito ao lazer, direito à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Segundo ainda o Estatuto da Criança e do Adolescente, deve-se deixar crianças e adolescentes salvos de toda forma de negligência, de discriminação, de exploração, de violência, de crueldade e também de opressão. Esse artigo ele foi desencadeado na lei que a gente denomina de Estatuto da Criança e do Adolescente, que ao longo dos 31 anos de sua existência divulgou-se muito os direitos e deixaram-se de lado os deveres. Então, com essa nova roupagem da educação contemporânea, temos que buscar a efetivação desses dois anos, dos direitos e também dos deveres. Chegamos então no meio dessa pandemia aí, o retorno às chamadas aulas presenciais. E algumas perguntas, elas precisam serem feitas para a gente conseguir discutir, debater e refletir acerca do retorno às aulas. O que é que diz a legislação brasileira acerca disso? O que é que o Estatuto da Criança e Adolescente diz acerca desse retorno às aulas? Que direito é esse? Existe esse direito? Quais os desafios dos retornos às aulas presenciais? Quais os direitos da criança e do adolescente nesse retorno? E quais são as obrigações que recaem sobre os pais e sobre os responsáveis? Porque agora, ainda com a pandemia, nós vamos encontrar, por exemplo, nos retornos às aulas, pais que digam que não vão matricular seus filhos. Então, o que é que o ECA diz sobre isso? O que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante, não é, sobre esse ponto? Então, é possível e foi possível perceber por todos nós que a educação remota foi uma válvula de escape na pandemia que o Estado encontrou, considerado, do ponto de vista pedagógico, uma ótima solução governamental encontrada para lidar com essa problemática da Covid-19 que assolou toda a humanidade. Mas foi também possível perceber que, apesar do êxito das aulas remotas,
uma parcela do grupo de crianças e de adolescentes neste país teve o acesso à educação restrita nesse período, justamente por conta da falta de acesso à internet, da falta de acesso aos instrumentos, de computadores e notebooks. Então a gente tem que refletir sobre essa perspectiva também. Então o que é que ocorreu nesse período remoto no Brasil? O acesso à educação de muitas crianças e de muitos adolescentes foram interrompidos. Por conta da internet, da falta de internet. 2, por conta da falta de instrumentos, como computadores, notebooks, laptops e por aí vai. Depois nós tivemos, com a pandemia, a suspensão das aulas presenciais. Adotou-se no Brasil as aulas à distância e apenas com envio de atividades para que as crianças e os adolescentes executassem essas atividades pedagógicas nos seus lares. E aí a gente encontrou um entrave entre 2 pontos importantes: crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social versus crianças e adolescentes acesso à educação, como um mecanismo de garantia de direito que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza. Então, segundo a Agência Brasil, 4,8 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária compreendida entre 9 e 17 anos não possuíam internet em casa. Ou seja, 17% da população do país dessa faixa etária encontra-se sem acesso à educação básica. E o que é que o ECA diz, uma vez que ele afirma que a educação é um direito das crianças e dos adolescentes neste país? Com a pandemia, é possível, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais não matricularem seus filhos? Eu, por exemplo, lido com a área da educação e já tive pais, por exemplo, que me argumentaram: professor, com o retorno às aulas presenciais agora, eu não vou matricular meus filhos, eu não vou levar meus filhos para a escola. E o que é que o senhor tem a me dizer? Aí eu disse: olha, preste atenção, porque há um sistema legal por trás de sua decisão. Nós temos a Constituição Federal, que vai dizer que a educação é um direito da criança e do adolescente, e nós temos o ECA, que vai dizer que é dever dos pais com a educação dos seus filhos. Então, valendo-se do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós destacamos o dispositivo que refere-se à responsabilidade dos pais, e aí eu volto a tocar esse ponto como importância, a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos menores, como está lá no artigo 22 do Estatuto da Criança e Adolescente. Aos pais incumbe, ou seja, aos pais a responsabilidade, o dever de sustento, guarda e educação dos seus filhos menores, cabendo-lhes ainda ao interesse destes a obrigação de cumprir e fazer cumprir as demais determinações judiciais. O parágrafo o parágrafo único do artigo 22 vai dizer que a mãe, o pai e outros responsáveis têm direitos iguais, direitos e deveres iguais, responsabilidades compartilhadas no cuidado e na educação da criança e do adolescente desse país. Então, além disso, surgem algumas indagações referentes aos direitos fundamentais para esse momento aí do pandemia e do pós-pandemia. Quais são os direitos que a criança e o adolescente têm? Eles têm o direito de não serem matriculados? Não. Os pais devem matricular seus filhos para assistir às aulas remotas. Agora, no retorno às aulas presenciais, da mesma forma, porque a educação é um direito da criança e do adolescente, portanto, dos nossos alunos, e dever da família e do Estado. Portanto, os pais, as mães ou os responsáveis devem legalmente matricular os seus filhos e retornarem os seus filhos às unidades. Agora, quais os direitos que eles têm? Primeiro, o chamado direito aos cuidados e à proteção física. Então, todo mundo sabe, com a pandemia, as escolas elas devem fazer o quê? Se prepararem para estar acolhendo
acolhido os seus respectivos alunos, com medidas de prevenção contra coronavírus, contra a Covid-19, com a utilização da máscara, com a utilização do álcool em gel, com locais apropriados para que os alunos possam lavar as mãos. E em seguida nós temos o direito à proteção e à segurança mental, a segurança afetiva e também psicológica do nosso aluno. Então ele tem que ter o direito de ser bem acolhido, não é? As escolas devem preparar um excelente acolhimento para o retorno às aulas, para a reintegração, para esse processo de adaptação, porque com a pandemia houve uma quebra de paradigma e surge aí um novo modelo. Então nós, professores, temos que nos readaptarmos nessa dinâmica e também respeitar ali a individualidade e também as limitações. Então a escola deve ter esse cuidado, porque isso passa a ser um direito do nosso aluno. Direito à educação, apoio e reforço nas limitações e também nas dificuldades em relação ao conteúdo de cada aluno, de cada disciplina que é colocada ali. Direito ao carinho, proteção e também compreensão. Direito a um tratamento digno, como prevê o ECA, e não um tratamento degradante. Então, o artigo 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai fazer uma menção muito importante acerca ainda da responsabilidade dos pais. Ele vai dizer: os pais têm o dever de assistir, criar e educar os seus filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os seus pais na velhice, na carência ou na enfermidade, conforme preconiza o artigo 229 da Constituição Federal. Paralelo a isso, existe no Código Penal, o Decreto-Lei de número 2.848 de 1940, que estabelece crime contra a assistência familiar, o chamado abandono intelectual. Então, os pais, para que não sejam tipificados nesse crime de abandono intelectual, devem matricular seus filhos, devem encaminhar seus filhos à unidade escolar e perceber se a unidade escolar teve todo esse cuidado que eu mencionei anteriormente para que seu filho seja acolhido na ambiência escolar. Então, o artigo 246 do Código Penal vai dizer: deixar sem justa causa de prover a educação, a instrução primária de seu filho em idade escolar, a pena é de detenção de 15 dias a um mês ou pagamento de multa. Então você pai, você mãe, você responsável, corre, matricula seu filho, observa se a escola teve todo esse cuidado para o acolhimento e um sucesso grandioso para os seus filhos. Fica aqui um abraço do professor Emerson Silva e obrigado pela participação desse seminário tão importante que trata da diversidade e da inclusão como mecanismo transformador da educação do futuro. Obrigado. Olá, pessoas. Eu me chamo Charles Santos. Estou presidente do Conselho da Criança e do Adolescente da cidade de Ilhéus, CMDCA. Presidente do Instituto de Integração Social Liberdade para a Vida, Projeto Missões de Paz, ONG. Estamos aqui para tratar sobre a evasão escolar. Mas, para tanto, precisamos ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, onde compete esse assunto. Portanto, no capítulo 4 do Direito da Criança e do Adolescente, o direito à educação, à cultura, o esporte e ao lazer. O artigo 53 reza que a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho e assegurando-se-lhes. No inciso 5 está escrito: acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. No artigo 54 está escrito que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. No inciso 7, atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
No capítulo 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais, o responsável pela frequência à escola. Artigo 55. Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Mas vejamos. No artigo 56, está escrito da seguinte maneira: o dirigente do estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os seguintes casos. No inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Mas, no artigo 59, está escrito: os municípios, com apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaço para programações culturais, esportiva e de lazer voltada para a infância e a juventude. Interessante. Vivemos um momento bem delicado. Estamos ainda dentro de uma pandemia que ainda está latente no nosso país e não está muito longe de nós, está em nossa comunidade. E houve um reflexo muito grande no contexto de empregabilidade, de trabalho, de busca, de aquisição de recursos. Nós vivemos uma realidade onde há uma desigualdade social muito grande no nosso país. Isso não é só um caso regionalizado, é um caso da federação, uma má distribuição de renda. Estamos no mês que nós temos o dia 20 como o Dia da Consciência Negra e entendemos e compreendemos que ainda há muito preconceito racial, ainda há muita desigualdade, porque é algo que ele é estrutural. Infelizmente, é algo que é institucionalizado. Eu tomo como exemplo a comunidade onde a nossa instituição está, de que muitos adolescentes, nós tivemos que ouvir desses adolescentes que não valeria a pena retornar aos estudos pelo período que passaram sem aula, e as aulas remotas não houve um êxito, não houve um sucesso, né? Foi algo que foi novo até para nós, educadores também. Mas quando eu chego no capítulo 59, que vou ser redundante, vou voltar a parafraseá-lo. O município, com apoio do Estado e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaço para programas culturais, esportivo e de lazer voltada para a infância e a juventude. Fica perceptível, dentro do nosso município, aqui em Ilhéus, fica claro isso para mim, de que existe sim, há os espaços escolares. Nós temos aqui uma escola estadual e uma escola municipal dentro do nosso bairro, na Barra do Itaípe. Mas a gente não vê as atividades esportivas. A gente não vê as atividades culturais. E isso atrai o adolescente, atrai a criança. Eles gostam de música, eles gostam de dançar. Criança é cheia de energia, adolescente tem energia para gastar, e o esporte, para a sua maioria dos adolescentes, o esporte é um atrativo. E o que me preocupa que o problema não perpassa só pela questão da falta de recurso, da questão alimentícia, da falta do emprego dos pais, ou por entrar pouco recurso na sua casa, na sua família, o adolescente cedo, que isso é realidade, nós vivenciamos isso, cedo já há necessidade de trabalhar. Mas o que me chama a atenção é eu ter que ouvir de uma mãe, durante uma reunião nossa aqui na instituição, ela dizer: poxa, eu tive que ouvir de um profissional de que era melhor meu filho pescar com o pai, porque ela não vislumbrava, ela não conseguia ver o sucesso desse adolescente estudando. Mas precisamos entender que o déficit já é estrutural, já é histórico. Há uma problemática, principalmente para o menino, a menina, negro,
não sei se é impressão minha, mas penso eu, diante do que observo, do que vejo, que há uma grande dificuldade para os governantes, para o poder público, que tem o dever e a obrigação de dar essa assistência, de fazer-se executar essa política pública, o básico. E infelizmente eu ouço muito sobre o mínimo. O mínimo de estrutura. Não precisamos do mínimo. Nós precisamos daquilo que é necessário. A criança ou adolescente precisa daquilo que é necessário. E o necessário sim é ter esporte, cultura, ter um incentivo, não só alimentício da cesta básica, da pequena ajuda da cesta básica, que não vai sanar o problema de uma família, mas contribui. Mas infelizmente, volto, é estrutural, é histórico. Não deveria haver essa necessidade. Não deveria haver esse resultado negativo dessa criança, esse adolescente. Não está em sala de aula. Dessa falta de incentivo humano. É perceptível e eu percebo de que falta um incentivo humano. O que nos falta mais é amor. Adianta comunicar, o conselho está lá, sim, faz parte, está escrito. E aí fazer a busca ativa dessa criança, cobrar desses pais. Mas nós temos a influência da comunidade que muitos já se desregraram, foram seduzidos pelo tráfico, pelo crime. E o que fazer? Eu não vejo outra resposta. Precisa de atrair esse jovem. Precisa de chamar para perto o teu vínculo afetivo. E a sala de aula não é o bastante. Precisa agregar aquilo que já está escrito, foi adquirido com muita luta, milhares de pessoas lutaram por isso, para que esse direito fosse assistido à criança ou adolescente. Então, penso eu, entendo eu, que nós, como Conselho de Direito da Criança e do Adolescente, temos uma importância muito grande, porque é o espaço para discutirmos isso, é o espaço para deliberarmos, para dialogarmos com o poder público e fiscalizar quando essas políticas elas não estão sendo executadas como deveriam ser. A criança ou adolescente merece respeito. É ser humano, igual a todos nós, são pessoas. Se nós não cuidarmos dela hoje, se nós não buscarmos fazer aquilo que é de direito delas e é dever nosso, obrigação do cidadão, do fiscal, da sociedade civil, das instituições, das OSCs, das instituições não governamentais, dos conselheiros governamentais, precisa ter essa consciência de que não devemos barganhar em momento algum. Nós devemos sim lutar, buscar fazer com que se cumpra esse direito. Aí sim há uma garantia de futuro, porque o desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, gerará um resultado. Então o momento de trabalhar é agora, é aqui e agora. Eu acredito muito no aqui e agora. As leis já estão escritas, cabe a nós executarmos. E aí eu finalizo dizendo, precisamos ter amor. Precisamos ter sentimento. Buscar ter esse vínculo afetivo de sentir a necessidade do outro, perceber a necessidade do outro. E fazer-se cumprir o suprimento dessa necessidade. E a necessidade da criança ou adolescente, a criança ela precisa brincar, ela precisa ter o lazer, ela precisa ter a cultura. Cultura enriquece. O lazer traz saúde. E aí a garantia da alimentação, a geração de emprego e renda, projetos, atrair empresas para o nosso município. Eu acredito. Nós temos um município muito bonito, muito belo, rico, riqueza de natureza, de recursos naturais, riqueza de cultura. Nosso município, nossa região é muito rica em cultura. As nossas crianças são muito ricas em cultura, então faltam incentivos. É perceptível a falta de incentivo aos grupos de capoeira, aos grupos teatrais, às atividades esportivas. Faltam mais incentivo. Mas temos esperança da mudança. Está mudando cada dia mais, mas precisamos fazer mais. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.